Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Ah, as emoções tão bem cantadas pelo rei Roberto Carlos. Vamos falar sobre ela hoje. Afinal, o que são as emoções? Quais são as emoções mais comuns? Como gerenciar e controlar as nossas emoções? É importante salientar nessa videoaula que o autogerenciamento das emoções, lidar com as emoções, faz parte da inteligência emocional, assim como o autoconhecimento, que é um dos fatores importantes para a inteligência emocional. Mas também um outro fator se refere ao controle das emoções. Eu particularmente prefiro o termo gerenciamento das emoções. Eu acredito que a partir do momento que a gente consegue discernir, entender, compreender, nomear e acolher as nossas emoções, nós conseguimos lidar bem com elas. E entender o papel delas na nossa constituição, no nosso organismo e nas situações que nós estamos vivenciando. Então, é importante que a gente aprenda a lidar com as emoções, que de alguma forma a gente consiga saber lidar com as nossas emoções. Quais são as emoções mais frequentes que você sente? Você consegue nomear? Consegue fazer até um dicionário das emoções? Identificar as emoções mais comuns, as situações que você está vivenciando, essas emoções, a intensidade e a frequência das emoções na sua vida. Você consegue fazer essa avaliação? A vida afetiva é a dimensão psíquica que dá cor, brilho e calor às vivências humanas. Sem a afetividade, a vida mental se torna vazia e sem sabor. O termo afetividade é um termo mais genérico e vai designar várias vivências afetivas que nós temos. Basicamente são essas 5 vivências afetivas: humor, emoções, sentimentos, afetos e paixões. E nessa videoaula nós vamos falar sobre o humor, os sentimentos e as emoções. O humor é definido como o tônus afetivo do indivíduo. A pessoa, quando está bem-humorada ou mal-humorada, é o tônus que vai indicar ali a afetividade dela naquela situação. Então, é um estado emocional que determina como a pessoa está em determinada situação. E esse estado emocional, ele é basal. Ele é base para se referenciar às outras emoções. É mais ou menos um estado do indivíduo em relação a um momento da vida dele. É uma espécie de lente afetiva que dá às vivências do indivíduo uma cor, uma tonalidade em relação à experiência. E pode modificar, inclusive, a natureza e a experiência dessas vivências. Então, se uma pessoa está bem-humorada, é possível que ela vivencie e experimente as coisas de uma outra forma, as mesmas situações, de quando ela está mal-humorada. Sentimentos são estados e configurações afetivas mais estáveis ao longo do tempo. São mais atenuados em relação à sua intensidade e menos reativos a estímulos passageiros, a estímulos ambientais. É um fenômeno mais mental do que somático, ou seja, está mais a nível da mente, de como o sujeito nomeia as situações que ele está vivenciando. E vai depender da existência na língua e naquela cultura de uma palavra que possa nomear aquele sentimento. E essa palavra vai codificar esse estado afetivo. Muitas vezes nós podemos ter sensações corporais e mentais que nós não conseguimos nomear. Nós vamos entender que os sentimentos podem estar relacionados também ao vocabulário do indivíduo. A possibilidade de identificar e dar nome àquilo que ele está sentindo. Então, a nomeação dos sentimentos está relacionada à cultura daquela pessoa e à língua materna. Agora, as emoções são reações afetivas agudas, intensas e momentâneas, desencadeadas por estímulos significativos do ambiente. Elas são rápidas. É um estado afetivo intenso, mas de curta duração. Dura cerca de segundos.
e tem como origem uma reação no organismo do indivíduo em relação a estímulos externos e também a estímulos internos. Assim como o humor, as emoções são acompanhadas de reações somáticas. E essas reações são universais, pelo menos para as emoções básicas. Percebem? Eu falei anteriormente que os sentimentos têm a ver com a cultura. Então a forma como cada cultura nomeia uma situação é diferente. Mas as emoções, e pelo menos as emoções básicas, elas são universais. Ou seja, em todas as culturas as pessoas tendem a ter o mesmo tipo de reação emocional. E as 6 emoções básicas são nojo, surpresa, medo, alegria, tristeza e raiva. É mais ou menos aquilo que é apresentado no filme Divertidamente, da Disney, que eu adoro. Mas ali eles falam em 5 emoções. Muitos autores vão associar a emoção da surpresa e do medo em uma só emoção. O nojo, ou o nojinho, como nós vimos no filme, implica uma sensação de repulsa, de evitação real ou imaginária de ingerir substâncias perigosas, propriedades contaminantes, e a sensação subjetiva é de grande desagrado e uma forte aversão ao estímulo que está sendo mostrado. Normalmente as pessoas têm reações corporais do tipo de tentar fechar as narinas e fechar a boca para não ingerir aquele estímulo. Então aqui nós temos a reação corporal em relação ao nojo. A pessoa vai franzir aqui a parte superior do nariz, tem uma tendência de fechar os olhos para não ver o estímulo aversivo e tende a elevar o lábio superior, tentando fechar mesmo a narina, para não sentir cheiro. A surpresa é uma reação provocada por algo novo, inesperado, ou por um estímulo estranho naquele ambiente. Então vai acontecer quando o sujeito não estava esperando aquela situação ou aquele estímulo. Ele fica de fato surpreso. Pensem, por exemplo, numa festa surpresa de aniversário. E a experiência subjetiva que acompanha a surpresa é uma sensação de incerteza. O medo é um estado emocional negativo e adverso e implica numa alta ativação do organismo para fugir, para escapar da situação perigosa. Os estados fisiológicos correlacionados ao medo se referem ao nosso estado de luta e fuga. Então o nosso organismo se prepara para enfrentar aquela situação perigosa ou para fugir dela. Por isso, o nosso coração dispara e a respiração acelera, para de fato bombear o nosso corpo com sangue para escapar ou lutar daquela situação. Em termos de reações corporais no nosso rosto, no medo nós tendemos a ter as sobrancelhas elevadas e a abertura na boca, como está aqui nessa imagem. Normalmente o medo tem reações corporais próximas à surpresa. A alegria. Fico com a beleza das respostas das crianças, é a vida. A alegria é a resposta à resolução de algum objetivo pessoal. Quando a pessoa atingiu algo ou conseguiu algo que ela queria muito. Ou quando vai atenuar uma situação de tristeza, uma situação negativa, quando aquilo se ameniza. Há uma sensação de alegria. E a alegria é um dos sistemas corporais que nos move para a ação. A tristeza é uma emoção que implica numa diminuição do estado de ânimo e numa redução significativa do estado cognitivo e dos comportamentos. Na tristeza, as pessoas tendem a se fechar. A raiva surge quando o indivíduo está em situações que produzem frustração a ele. E é uma experiência desagradável, que vem acompanhada de um sentimento de tensão e impulsiona o indivíduo a reagir à situação. E normalmente o sangue corre pelos nossos braços e pernas, a fim de que a gente lute em relação àquela situação. Por isso nosso corpo fica tão energizado na raiva. Então há um aumento excessivo no estado de ativação daquele organismo, preparando o organismo para a ação, ou muitas vezes para a reação. E quando nós falamos em autogerenciamento, é importante entender as emoções, acolher as emoções e aprender a lidar com elas, a fim de que o nosso comportamento seja socialmente aceito e mais próximo ao estímulo ambiental. E agora eu vou sugerir um exercício para você. Pense numa emoção ou num sentimento que você sente com mais frequência.
Por exemplo, ansiedade, tristeza, alegria, medo, raiva. Já pensou? E agora descreva então 10 situações que faz você sentir raiva, medo, alegria ou ansiedade. Então descreva 10 situações nas quais você sente essa emoção que você colocou. E após a descrição das situações, avalie numa escala de 0 a 100 a porcentagem da intensidade que você sente aquela emoção. Aqui, por exemplo, nós temos uma tabela que vai classificar a intensidade, no caso de uma pessoa, com ansiedade. Que situações ela se sente menos ansiosa e que situações ela se sente mais ansiosa. Então, por exemplo, assistir um filme na TV a faz sentir pouca ansiedade, enquanto que o acidente de carro do pai dela a fez sentir 100% ansiosa. Então aqui é uma forma de a gente começar a lidar melhor com as nossas emoções. Poder identificar, nomear essa emoção, identificar e descrever as situações em que a gente sente aquela emoção e poder avaliar a intensidade delas na nossa vida, fazendo mesmo uma classificação. A situação que causa menos aquela emoção e a situação que causa mais aquela emoção. E a partir disso a gente vai tentando lidar melhor com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E assim nós temos uma forma de gerenciar as emoções. Este livro, A Linguagem das Emoções, é um livro base para aprender a lidar com as emoções e reconhecer, nomear e estudar as emoções. E eu vou ler uns trechos do livro para a gente. A emoção é definida pelas seguintes características. Há um sentimento, um conjunto de sensações que vivenciamos e muitas vezes temos consciência delas. É um episódio emocional, pode ser breve, durando às vezes somente alguns segundos. Se durar algumas horas, é um estado de ânimo e não uma emoção. É relacionado a algo importante para a pessoa. Vivenciamos as emoções como acontecem para nós. Nós não a escolhemos. O desejo de vivenciar uma emoção motiva o nosso comportamento. E é um sinal eficiente, claro, rápido e universal que informa aos outros como a pessoa emocionada se sente. Então é isso. Nesse vídeo nós falamos sobre as emoções, sobre algumas formas de gerenciar e lidar com as emoções. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê.